Olá! Vou fazer uma live agora conversando com a Bianca Kahn, que deve estar entrando daqui a pouquinho. O Renato já entrou e vou dar um minuto. Olha, a Tisa, mãe da Bianca, já entrou. Cadê Bianca? Vou esperar um minutinho, senão eu chamo ela. Oi, Rafael. Oi, Luísa. Oi, Carol. Oi, Odila. Tudo bem com vocês aí do outro lado? Ana Silvia. Aqui é feriado nos Estados Unidos. Essa semana também tem uns feriados, né? Aí em São Paulo. Ah, você tá tentando, Bi? Peraí, então deixa eu te chamar. Bianca. Que coisa, você não aparece pra mim na lista como pessoas, Bianca, que eu posso convidar. Será que a gente vai ter que sair e entrar de novo? Oh, meu Deus. As agruras do mundo live. Nada de opção, Bianca, pra você, de pedir pra entrar. Tenta sair e entrar de novo, você, Bianca. Ver se aparece o convite. Senão, eu começo de novo a live. Que pra mim aparece... Você não aparece na lista de potenciais convidados. Vai entender. Vou ligar pro Zuckerberg hoje à tarde. Ó, agora a Bianca entrou. Agora sim. Agora foi. Sim, pessoal. Oba. Vi que já tem fã da Bianca aqui falando vem Bibi. Agora, Oiê! Que sufoco essa vida, não? meu Deus, não tava indo, não sei. Ixi, você tá aí? Deu uma travadinha. Foi. Tá E todo mundo aí, conseguindo ouvir a gente? Deem joinhas e alôs. Qualquer coisa, a gente tenta sair do Wi-Fi, o que der pra fazer aqui das nossas casas, né, Bianca? sim, tá dando pra me ouvir? Ver? Tá com um pouquinho de delay, assim, pra mim. Mas Goya tá ouvindo, Lívia tá ouvindo. Vamos começar. Qualquer coisa as pessoas gritam aqui nos comentários. Tá bom. Primeiro, obrigada. Que delícia conversar com você Pete, amei, e amei. ver a sua carinha. Uhum. Eu vou te apresentar, mas obviamente para quem já segue a Bianca, essa apresentação pode até soar meio bizarra, mas vamos lá, né? É o que fazemos em lives. Sim, A Bianca, primeiro assim, além de ser artista plástica, né, Bianca Kahn, K-A-N-N, para quem ainda não segue, além de ser brasileira como eu e morar aqui como eu, ela tem uma irmã gêmea e eu tenho filhos gêmeos. E os pais dela são amigos dos meus pais, então eu já conheço a família da Bianca há bastante tempo. Olha aí, a Ana Bial entrou. E, e eu sou muito fã. Às vezes eu até esqueço que a Bianca é 14 anos mais nova do que eu. A gente conversa de igual para igual. E ela veio para cá, apesar dela ser filha de pai americano, mãe brasileira, ela veio, olha aqui, a Camila no fã-clube, linda Bibi Kahn. Põe aí, depois eu vou pôr o seu nome por escrito aqui. É, mas ela veio, apesar de ser filha de americano, ela veio fazer faculdade aqui, na NYU, Steinhardt. Ela, na verdade, entrou na Gallatin School, que é uma escola, como a gente diz, né, para aquelas pessoas que não sabem muito bem o que elas querem estudar. Então, é uma escola bem, né, com um currículo que você monta. Mas uhum. no meio do caminho, a Bianca percebeu que ela queria mesmo fazer artes, né? Mas Uhum. tem um background em psicologia, né? E Sim, aí desde que ela se formou, ela fez uma coisa muito legal, que é ela teve experiência de trabalhar em ONG, na Laundromat. Ela trabalhou em galeria, na Michael Werner, que é uma das melhores galerias, né, europeias que tem unidade aqui no Upper East Side. Ela trabalhou com o Vic Muniz, no ateliê dele, e trabalhou num museu, Sugar Hill Children's Museum, tá certo? no Harlem. É. No Harlem. E o trabalho da Bianca é super multimídia. Ela faz pintura, ela faz desenho, ela faz escultura em resina, trabalha com tecido. Tô pulando alguns materiais, né? Porque realmente qualquer material que você dá na mão da Bianca, ela transforma em arte. E ontem, quando a gente conversou, ela falou uma coisa que é tão verdade sobre o trabalho dela e tão bonito. Ela falou: eu sou sincera no que eu produzo.
né, Bianca? Uhum. Então, conta um pouco você, assim, da sua, né, sei lá, dessa transição na NYU, como foram esses... Vamos começar do começo. Conta um pouco como foi essa transição na NYU, de estudar tudo para estudar arte. Tá bom. Então, eu entrei na faculdade um pouco perdida. É, eu entrei querendo estudar música, psicologia, arte, letras. Por isso que eu fui para essa faculdade que é um pouco diferente, que você cria seu próprio curso. É um curso individualizado, eles chamam. E Uhum, eu tava meio que experimentando. Com 18 anos, ninguém sabe direito o que quer fazer pro resto da vida. Só que eu tava fazendo. Eu fiz vários cursos de artes plásticas, aulas. E eu tava. Eu sempre amei, sempre desenhei muito na minha infância. Só que eu nunca tive artistas, assim, na minha vida como exemplo. Isso é uma carreira possível, assim. E eu não sabia o que era ser um artista. Eu também não cresci indo pra galeria, nem nada, assim. Eu fui me encontrando em Nova York, tem tipo o centro da arte contemporânea, fui em galeria, museu, me educando um pouco mais e me encontrando mais nesse mundo. Pelas aulas eu fui me sentindo um pouco mais confiante, encontrando minha própria voz como artista mesmo. Então, aí, é, nesse processo todo, eu senti que eu me encontrei, eu falei, nossa, eu acho que eu quero especializar nisso. E aí foi a é isso, eu quero me sentir parte dessa comunidade, eu quero me sentir artista, não só uma pessoa que faz arte. Aí que eu decidi fazer essa transferência. Dentro da universidade, eu transferi da escola da faculdade que chama Gallatin para a faculdade que chama Steinhardt, que é a faculdade que tem o curso de artes plásticas. Daí eu acabei uhum. me. Só que, como eu te falei ontem, eu acho que tudo que eu estudei ao longo assim, da faculdade tudo tem a ver com a arte que eu produzo hoje em dia. Tipo, eu não abandonei nada do que eu estudei, assim, das letras, da psicologia, informa o meu trabalho e é tudo bem multidisciplinar, assim. Então, eu acho que essa educação, essa liberdade que os Estados Unidos dá de montar seu próprio curso é uma coisa muito especial, assim. E eu sou muito grata por isso, né? E é um aprendizado cumulativo, né? Também, o que você está falando. Então, né, tudo que você estudou acaba fazendo parte do seu repertório, né? E aí Exato. também tem um detalhe que eu esqueci de dizer quando eu te apresentei, que são as residências, né? Você fez a Bird Cliff, que é uma das residências mais importantes aqui da costa leste dos Estados Unidos, onde, para vocês terem uma ideia de quem já fez essa residência além da Bianca Kahn, o Bob Dylan, ninguém mais, ninguém menos, o Philip Guster, que é um baita de um pintor canadense-americano, e a Eva Hesse, que, além de uma baita artista, era muito amiga do Solo Witt. Então, a Bianca também estava indo fazer a residência do Anderson Ranch, que é um centro de artes, e principalmente, né, de cerâmica. Você ia fazer a residência de cerâmica, né? No Uhum. Colorado e em Snowmass. E, obviamente, agora está todo mundo em quarentena. É. Mas isso também é muito incrível. Então, vamos ver. Estou pensando em mudar um pouco a ordem das coisas. Em vez de você contar do começo das suas experiências trabalhando na ONG, na galeria e com o Vicky, etc., conta como foi Bird Cliff, porque eu acho que é uma das coisas mais mágicas poder ver. A gente que não é, né, assim, que eu, que, por exemplo, não tenho uma prática de artista, de poder sair e viajar para um outro lugar e morar por um tempo em outro lugar. Conta como foi a Bird Cliff. Então, assim, eu não sei se todo mundo tá assistindo sabe o que é uma residência artística, mas basicamente é um lugar que proporciona o tempo e espaço para criar o que você quiser. Assim, não tem muita estrutura necessariamente. Eu acho que tem alguns que são mais estruturados que outros, só que a Birdcliff, por exemplo, que eu fui, era completamente aberta, assim, livre para fazer o que bem entender, assim. Então eu fui, não sabendo muito o que esperar, mas fui com. E eu trouxe meus próprios materiais, ele só te deu um espaço, um ateliê. Mas o meu ateliê era lindo, no meio da floresta, assim, uma casinha de madeira. E eu fiquei lá, assim, 24 horas por dia. Quanto E tempo ficou lá? um mês. Foi um mês.
foi de junho do ano passado, se eu não me engano. E, sinceramente, assim, quando eu penso naquela experiência, eu tenho sentimentos meio, não sei, Misturados. misturados, é. Porque não pela residência em si, eu achei foi ótimo que eles me deram esse tempo, espaço, que eu fui aceita, eu conheci vários artistas interessantes e tal. Só que, assim, por ser uma coisa sem estrutura, você cria a sua própria estrutura. E eu não confio muito em mim, assim, depois disso. Eu sou muito tensa. E eu acho que eu me joguei naquele negócio, assim, com uma vontade, com uma força que até me fez mal, talvez. Sei, sei. Então, assim, foi bom para eu aprender, se eu fizer alguma outra experiência no futuro, a saber me cronometrar um pouco melhor, para não exagerar. Mas eu também, assim, tô muito orgulhosa do que eu criei nesse tempo. Eu criei muito mais do que eu esperava. E então, assim, acho que eu super recomendo a residência se você é o tipo de pessoa que consegue se controlar um pouco melhor que eu. Foi na verdade uma lição também, né? Até nesse sentido, você vai para a residência e aprende muito sobre essa vida no estúdio, né? Uhum. E tem aquela história, né, que eu até falei sobre isso quando eu citei o Robert Irwin, que é um artista americano, né, como exemplo de alguém que aproveitou muito a quarentena. E ele se forçou a ficar sozinho na Espanha por um tempo para meditar sobre o próprio trabalho. Hum. E um pouco é aquela ideia de que o limite, na verdade, amplia as suas possibilidades. Então também tem isso, né? Às vezes você tem muito tempo, muita liberdade, você fica meio desorientado, né? Então, Mas sabe, eu senti que eu me conheci melhor, conheci meu próprio trabalho melhor, mas, tipo, eu entrei numa espiral de loucura que talvez fosse até assustador. Então, é um processo meio, sei lá, chocante até esse autoconhecimento profundo. uhum. Eu tô Ah, vendo aqui que sua irmã é sua fã. Ela tá aqui. Você é uma artista, all caps. Isso aí, Camila, no fã-clube. É, e olha aqui, vamos ler a pergunta da Ana, que é interessante, né? A parte mais difícil para você de ficar no estúdio, sem ser na Berkeley, aqui tem algum desafio a vida de estúdio para você aqui no Brooklyn? é, sim, com certeza. Assim, eu acho que a parte mais difícil é quando você entra na tele, daí tem 1 milhão de possibilidades, e se eu não deixei organizado o que, que eu tenho que fazer da última vez que eu tava na tele, aí eu fico completamente perdida. Eu falo, nossa, o que, que eu faço? Tem tanta coisa que dá medo, assim, de entrar nisso. Então, eu diria que essa é a parte mais difícil. Daí, quando você realmente entra no trabalho, começa a mexer nas coisas, aí você entra num estado de flow, sabe? Que daí você nem pensa mais, só tá produzindo, e essa é a melhor parte. Mas antes disso, o começar, eu acho, é o mais difícil. E também a solidão, às vezes, quando é muito tempo sozinha. Só que eu fui sortuda que eu sempre tive studio mates maravilhosos. E a gente combinava de ir pro ateliê junto para se apoiar, para dar aquela pra produzir. Quando eu fui te visitar no seu último estúdio, você também tem vizinhos muito bons, né? Vizinhos, muito gente boas. Não, comunidade artística é tudo, porque todo mundo sente que tá, sabe, buraco, sozinho, intelectual, sei lá, de criação. Mas quando você vê que tem várias pessoas isso juntas, aí é incrível, assim. É. Agora vamos falar um pouco, então, porque além de ter trabalhado na Michael Werner, é assim que fala, Werner, né? Porque é alemã, né? Werner. É, Michael Werner. É, você também trabalhou na própria galeria da NYU, né? Que chama Gallatin também, né? Conta um Galaxy. pouco como foram essas experiências, assim. Vamos começar da Gallatin e aí você vai... Tá. Então, a Gallatin Gallery eu acho que foi o meu primeiro emprego, assim, se eu não me engano. Talvez eu também trabalhei em umas lojas de roupa, mas eu acho que a primeira foi a Gallatin Gallery. E eu era assistente de galeria, assim, eu ajudava a montar as posições e tudo que precisava. É pequena, então eu meio que fazia tudo com uma amiga, quem trabalhava lá. E foi muito legal, porque ela expunha alunos, obras de aluno da faculdade mesmo, e de artistas muito bem reconhecidos. E então eu achava tipo, bem democrática a Uhum. classe, assim, e foi legal fazer parte disso, e tipo, aprender assim, o início do que é montar uma exposição.
e me ensinou muito para minha vida, assim, como montar minhas próprias sessões, mesmo dentro do meu ateliê, quando faz open studio, etc. Então, não, foi super legal. E depois, você quer que eu continue com... Sim, não, conta como foi daí a Laundromat, a experiência na Laundromat. Conta um pouco o que eles fazem, o que você fazia, daí a gente fala do Vic, enfim. Depois eu quero também, obviamente, a Ana Silvia já está aqui antecipando minhas próximas perguntas. Ana Silvia, uma espectadora Ana CDF. é minha parceira de vida, artista, música. A gente tá numa banda junto na faculdade, na colégio, Escola, parceira de vida. muito legal. E o que eu ia falar? Você ia falar do próximo passo, pode contar talvez da Michael Werner. Então, daí eu tava trabalhando na Gallery Gallery e tal. E daí eu fui pra. E também eu esqueci de mencionar isso, mas eu trabalhei para um artista chamado Richard Phillips, que é um pintor. Eu acho que foi entre semestres da faculdade. E foi bem interessante, tipo, o trabalho dele. Ele é um pintor hyper real, assim, completamente diferente do meu próprio trabalho, só que foi também minha primeira experiência dentro do ateliê de um artista. E, sim, eu fiz isso, aí eu trabalhei na Michael Werner e lá, assim, foi também completamente, foi outra perspectiva de galeria, porque é uma galeria chiquérrima no Upper East Side de Manhattan, com clientes mega milionários e é outra postura. Então... E representando algum dos artistas mais importantes, né, do mundo contemporâneo, né? Sei lá, o meu pintor favorito é representado por eles, né? O Peter Doig. O Peter Doig. E eu tava numa exposição Peter Doig e era responsabilidade que eu era a única que ficava na galeria, porque as outras pessoas que trabalhavam na galeria ficavam no escritório, que ficava embaixo, lidando com outras coisas, encomendas, enfim. Aí eu tinha que sempre explicar, representar as pinturas e fazer esse papel e de tipo historiador, que você sabe muito bem, só que para mim eu ficava meio gaguejando às vezes, eu decorava tipo um monólogo e daí só falava a mesma coisa. Mas foi muito incrível também, só de viver com essas pinturas, porque, assim, a galeria é famosa, mas você fica um bom tempo sem ver ninguém. E você tem que conviver com aquelas obras, você começa a perceber mais detalhes das pinturas, você começa até a conversar com aquilo. Então, eu sinto que as cores me inspiraram também, dessa convivência, não sei. Então, isso foi super legal. E depois dessa galeria, eu fui trabalhar numa ONG chamada The Laundromat Project, que em português seria tipo Uma projeto. lavanderia. E, e completamente o oposto disso, assim. Michael Werner, galeria chique, elitista, Upper East Side, ONG que trabalha com artistas grandes que estão trabalhando dentro das suas próprias comunidades, com pessoas marginalizadas, uma outra pegada, assim. E eu me interesso mais até, eu acho que... Por essa pegada, por esse lado. Talvez. Assim, eu curto os dois, assim, eu sempre fui uma pessoa aberta a diversas perspectivas, só que me interessei muito por esse trabalho dessa ONG. E, sim, o que essa ONG fazia, ela juntava gente, tipo, assistentes de artistas com artistas imigrantes. E ela meio que proporcionava uma bolsa para esses artistas para criarem qualquer projeto que eles quisessem. E o artista que trabalhava comigo chamava Claro, e Ele era de Filipinas, você falou, né? E ele estava tentando gravar histórias da comunidade filipina imigrante de Nova York. Que eles um registro. Então, a gente fazia várias entrevistas com pessoas e fazia atividades com as crianças, desenhava, e tudo isso numa exposição de arte em Nova York. Foi incrível. E que bairros que ficam a maior parte da comunidade filipina aqui? Em Queens. Ah, legal.
É que Queens também é o bairro mais diverso do mundo inteiro. Então faz sentido. E... o que você ia falar? Não, isso. Conta também. Até a Goya fez um comentário aqui que eu não queria ignorar, mas ela falou que a Michael Werner tem essa péssima fama de representar só artistas homens. Você notou isso na sua época? Super rolava esse assunto, porque também a maioria das pessoas que trabalhavam lá eram mulheres, então rolava esse papo. E é meio antiquada, assim, faz tempo que é assim, e eles não mudaram, mas, assim, continua tendo alguns artistas muito fodas, então, sei lá, é problemático, mas eu acho que eles até começaram, eu não lembro direito, assim, mas eu acho que eles até começaram a fazer special projects, onde eles começavam a expor artistas que não eram representados pela galeria, e daí tinha mais mulheres. Então, talvez eles estão tentando consertar isso um pouco, e eu espero, né? É Mas uma coisa que cada vez mais a gente, né, presta atenção na importância, né, de ter uma representação mais diversificada. E aí, conta como foi a sua. Eu adorei que você foi parar no. O Vic Muniz, artista brasileiro, morou aqui por muito tempo. Agora ele voltou para o Brasil, né? Mas ele tem um estúdio maravilhoso aqui no Brooklyn, que eu já fui almoçar lá um dia com a Bianca, a convite da equipe do estúdio. E tem tipo um jardim meio japonês no fundo. É incrível, incrível. Uma biblioteca maravilhosa. Mas a Bianca foi para lá. Conta como foi. Porque você não foi muito bem pedir um emprego, você pediu para visitar o ateliê, né? onde você foi? Eu me formei, né? Aí eu tava meio perdidinha, claro, como todo mundo que se forma, eu acho. E eu tava trabalhando na Michael Werner, no museu lá no Harlem, e numa sorveteria tudo ao mesmo tempo. Assim, porque nos Estados Unidos tem essa pegada de part-time, que dá pra trabalhar, tipo, um pouquinho Meio em... período. Exato. E aí eu tava em tudo isso, daí eu falei, nossa, eu lembrei, sei lá, que o Vic Muniz tinha um estúdio, um ateliê em Nova York. E eu falei, nossa, eu quero muito visitar, conhecer, saber como é. E assim, daí eu arranjei o e-mail da Érica Benincasa, que gerencia o estúdio dele. É E Amanda Chuva. ela gerencia tudo. E eu mandei um e-mail pra ela falando, oi, Érica, posso visitar o ateliê? Acabei de me formar em artes plásticas, sou fã, quero muito conhecer. Pode ser? Aí ela respondeu, sim, vem aqui, eu te dou um tourzinho do ateliê e vai ser ótimo. Eu fiquei muito animada. Aí eu fui e eu chego lá, ela me deu o tour, que nem você falou, maravilhoso. É um ateliê gigantesco que é metade casa, metade ateliê. Tem uma biblioteca, tem um jardim japonês, tem um milhão de coisas. Aí eu tava toda encantada. Aí, assim, eu falei, obrigada, Érica, muito obrigada. Eu tava, tipo, quase saindo. Ela, não, vem aqui. Daí ela me sentou e começou a, do nada, me entrevistar. Tipo, entrevista de emprego. E eu não tava esperando isso. Ela começou a me perguntar sobre ação, sobre minhas qualidades, tudo que... E eu fiquei, tipo, em choque. E eu, óbvio, na hora, tipo, tentei responder o melhor possível. E, de repente, ela falou, se quiser vir semana que vem, fazer um teste, a gente pode... Você pode Muito vir. bom. E aí foi. Daí eu fui indo e, de repente, eles me contrataram. Foi completamente do nada, eu só fui cara de pau e quis visitar o ateliê, mas e daí consegui um emprego e trabalhei lá por 2 anos. E Muito legal. E foi lá também que a gente até tem uma amiga em comum, né, de quem né, eu já fiz curadoria de exposição, também já fiz da Bianca, mas que é a Maíra Senise, que é uma outra artista brasileira maravilhosa que mora aqui em Nova York também, filha do Daniel Senise. sim, maravilhosa. Maíra, não sei se está aqui, mas te amo. E a gente trabalhou juntas e a gente ficou amigas assim, instantaneamente. E a Maíra é uma artista incrível brasileira que me inspirou muito, inspira meu trabalho sempre. E aprendo muito com ela. E ela até. Eu já conheci a Bianca porque nossos pais são amigos e a gente já tinha se encontrado aqui em Nova York em alguns. Foi até no Opening da Maíra que a gente se encontrou. Mas enfim, a Maíra que falou: você tem que ver o trabalho da Bianca. Então também ela é nossa cupido. Sim, muito. Amo. Conta um pouco do seu trabalho. Eu adorei que ontem você descreveu
né, o seu trabalho como sendo muito influenciado pela sua infância nos anos 90. E aí me conta quais foram as coisas que você sente que te influenciaram principalmente. Sim, então, foi isso mesmo. A minha infância nos anos 90, essa estética da minha infância é uma coisa que informa o meu trabalho desde sempre. E eu só fui meio que perceber isso recentemente. Só que a estética de tipo, Castelo rá tim Sítio do Pica-Pau Amarelo, tudo que eu digeria assim na TV enquanto criança, MTV, que mais? Você falou das suas visitas à Liberdade com a sua mãe. Sim, sim, quando eu ia. Eu sempre amei a Liberdade, é um dos meus bairros favoritos de São Paulo, e eu sempre ia naquelas lojinhas que tinha borrachinha, Cacareco. sabe? Aquelas coisinhas minúsculas que dá vontade de matar. E eu colecionava isso. E também, eu tava te falando que quando eu ia pra festa de criança, quando eu era menor, e tinha aqueles brigadeiros que eram de animalzinho, pessoinha, sabe? Eu colecionava esses brigadeiros, eu deixava na minha gaveta até ficar cheio de formiga. Então, eu acho que eu sempre tive essa relação assim, com a escultura por meio dessas coisas. E que eu colecionava, que essas comidinhas, até imã, eu tava falando na feira, eu ia bastante pra feira e eu comprava imã de geladeira e aqueles de massinha. E eu tenho até hoje esses imãs, eu sou apaixonada e eu coleciono. Então eu acho que essa foi minha primeira paixão assim pela escultura e eu nunca percebi que isso era escultura porque sempre foi descartado como artesanato ou sabe, uma coisa marginalizada, uma coisa pobre, material simples. Só que é justamente isso que eu gosto e eu quero resgatar isso, esse trabalho que foi sempre considerado também meio feminino, de mulher, o tecido, a argila, a cerâmica, tudo isso. Então, é, com, essas são minhas influências, essa estética, essas coisinhas que eu colecionava na infância. Mas assim, eu posso falar disso por um século. Também tem embalagem, tipo, embalagem de miojo. Eu acho linda, sabe? Eu sempre prestei atenção nessas coisas. Até aquelas uvinhas falsas, uvinha de plástico que tem mercado na seção de vinhos. Eu sempre, tipo, roubava aquelas uvinhas e me interessei por isso. E pelo plástico também. Então a gente pode falar da minha evolução até agora na. Não, é muito legal pensar, né, esse amor até pela massinha e pelos ímãs de geladeira. E, por exemplo, eu até me arrependi de não ter separado imagem para mostrar aqui, mas depois eu posto no meu stories. Mas pensar que as suas esculturas de cerâmica não deixa de ser, quando tá mole, uma espécie de massinha, né? E o jeito que a gente expôs na parede, né, que obviamente foi ideia sua, mas né, que era de colocar essas esculturas direto na parede. O efeito era mesmo de imã de geladeira e a temática, né? Era um ovo, era uma folhinha, né? Você falou da uva, né? Tinha uma coisa muito a própria referência dos símbolos, né? O sol, o ovo também são coisas que meio lembram um desenho de criança, tem uma certa simplicidade, uma coisa fácil de entender esses símbolos, né? Sim, exato. A gente estava falando de símbolos bastante, que eu acho que eu trabalho muito com isso, com símbolos, e nessa primeira exposição que eu fiz com a Gisela, foi exatamente isso que ela estava descrevendo. Tinha vários meio que símbolos separados e de cerâmica. E sim, tem esse resgate da infância, só que. E é isso que eu acho que eu estou tentando fazer no trabalho. Criar minha própria linguagem, minha própria língua, que nada mais é do que símbolos. Letra é símbolo. Então, eu tô curando o meu banco de imagens e assim, o que eu tô tentando comunicar com essa linguagem, às vezes eu não sei necessariamente. E é isso uma coisa, eu acho importante do que a gente conversou também, que, assim, a pressão, geralmente, de uma pressão didática de tipo, me explica o porquê. Por que você tá fazendo um só? Por que você tá um ovo? Por que que. E é uma coisa até, tipo, opressora. E eu acho que, assim,
pra mim, foi que nem se falou no começo, eu só quero ser sincera no que eu faço. E se eu tô afim de fazer um ovo, eu vou fazer um ovo. E sim, Eu achei uma foto aqui, ó. Aqui tem um ovo, ó. Esse é o ovo que ela tá falando. Fala, continua, desculpa, não era para interromper. Pode até ter uma pesquisa acadêmica por trás do porquê que eu quis fazer um ovo, por exemplo. E pode ser assim, se a gente vai brisar sobre o ovo. O ovo é super referenciado na história da arte, do século XV, com Bosch, até Sarah Lucas, assim, na arte contemporânea. E eu acho que o fazer desse ovo é, tipo, questionando o porquê que a gente é tão interessada nessa imagem, que é totalmente kitsch hoje em dia, porque é em tudo, em moda, design, tudo. Então, eu acho que às vezes, essa minha pesquisa simbólica é meio que o porquê que é atraído a essas imagens. E não é de uma forma irônica, tipo, nossa, por que tu não gosta de um ovo? Porque eu também gosto. É mais para entender se a nossa atração é uma coisa estética pela forma, a gente gosta do amarelo com o branco, com o redondo, não sei. Ou é uma coisa simbólica mesmo, pelo que simboliza o ovo na história, fertilidade, e foi a Ana Silvia falou aqui renascimento, né? Uma ideia de. Sim, Hi, Rico. Olha o Rico aí. Rico, this is in Portuguese, but if it was in English, we would be talking about you. Hi, Rico. Rico Gatson, artista incrível também, trabalhei para ele. Todo mundo vai lá fuçar. E o que eu tava falando é que... Dos símbolos do ovo, desculpa. Que, assim, domesticidade, que também foi apropriado pelo movimento feminista, etc. Então, eu tô interessada, né, no porquê da simbologia, mas não quer dizer que você, como público, precisa entender o que eu tô tentando dizer. E eu acho que isso é o que afasta muita gente das artes plásticas, por ser, assim, a arte menos popular até, comparado com cinema, comparado com música, é a arte mais, assim, isolada, eu sinto. E eu sempre tive meio que uma dificuldade com isso. Eu não queria fazer parte de uma coisa meio conservadora, elitista, bolha separada do resto das artes. Eu quero que seja democrática, mas eu acho que para ser democrática, a gente precisa meio que ter um approach diferente, com uma relação diferente com a arte e aceitar que, às vezes, não precisa ter uma explicação, assim. Eu acho que isso que assusta as pessoas é esse não entender da arte. Você está mais interessada na sensação e na sua inspiração natural do que necessariamente na tradução dessas ideias e sensações num conceito explicado, definido. Exato. Porque, óbvio, tem como engajar com esse lado acadêmico. Se você quer ler o texto da parede e entender o histórico do artista, da obra, super legal. Mas vai ser outra relação que você vai ter com a obra a partir da leitura. Quando você tem uma interação pura com aquela obra, eu me interesso por isso. É tipo, o que você sente? Você pode não sentir nada, mas eu gosto de ter essas minhas próprias associações da minha vida, tipo, isso me lembrou disso, ou me lembra daquele imã da minha geladeira, sabe? E você faz muito esse trabalho também, quando você faz seus tours, de fazer associações. Essa obra me lembra dessa obra, sabe? E eu acho que é isso que falta, talvez, para democratizar o mundo da arte um pouco mais, né? E um não cancela o outro, né? Eu gosto de pensar nisso que você está falando como uma... É a sensação, por exemplo, de você ver um filme numa outra língua, né? O próprio Rico, ele acabou de falar, eu não entendo português, mas eu tô gostando mesmo assim, olha que fofo. Mas essa ideia de que às vezes você vê um filme, sei lá, eu já tive experiência de ver um filme em holandês e eu achei legal mesmo assim. Eu devo ter perdido um monte de referências e, obviamente, não entendi detalhes de diálogos e tal. Mas se uma coisa é engraçada, visualmente engraçada, você entende, né? Então, tem um pouco assim, é quase como se fossem camadas, né? Não é que não pode ter um conceito... mas é muito legal quando existe esse acesso, né, de a pessoa se relacionar com alguma coisa sem ter que ler uma bula de remédio, né? Exato. Exatamente isso. Eu só quero que todo mundo... Eu nem sabia que, assim, por exemplo, tem muita gente que nem sabe que galeria é de graça. Tem gente que tem vergonha de entrar, tipo, se sente constrangido de entrar numa galeria porque é um espaço branco, meio assustador, tem alguém na frente lá, sabe? E não é um espaço muito... sabe, inviting.
Esse Super, não é um lugar que você sente que é para você entrar. Alguém perguntou aqui um assunto sobre o qual eu queria, sobre um assunto sobre o qual eu queria falar, que é a sua pesquisa de materiais. Mas antes de você responder, eu quero mostrar algumas imagens para vocês entenderem o que é o trabalho da Bianca, que é mesmo até tem essa coisa, né, de sua mãe contar que você desde pequenininha pegava qualquer coisa e transformava em escultura, em trabalho. E não me deixa esquecer da gente falar do Beads for Life também depois. Mas olha que maravilha. Essas esculturas são de cerâmica e elas vão coladas na parede com um velcro, né? Tipo assim, ó. Conta do material. Vai contando da sua experiência com materiais. Enquanto isso, eu É, mostro alguns aqui. então, minha experiência com materiais. Deixa eu pensar. Então, como você disse, eu já passei por muitas fases de experimentação. Já explorei muitos materiais que nem eu explorei muitos cursos e psicologia, arte, né? Eu sou assim com material também. Existe uma pluralidade de material no meu trabalho. E, assim, começou com. Eu acho que começou com escultura sempre, trabalhando com massinha. Eu até já fiz tipo, stop motion de massinha e me interesso por isso também. E então eu fui Isso assim, era um stop motion? Não. não, isso é uma Não. foto. Desculpa. A Del Medical, que morou comigo, incrível fotógrafa, filmmaker. E é, o que eu tava falando é que eu comecei a fazer cerâmica. Mas assim, eu também tinha medo. Assim, eu fazia cerâmica, mas fazia errado, porque eu não tinha o treinamento correto de. Porque no mundo da cerâmica, aí você bem sabe que todo mundo tem um jeito certo de fazer. Porque também tem o lado do. É uma tradição muito longa, né? Existe há muito tempo, né? Tem uma tradição, uma história muito rica e tem. E é muito técnico também. Tem que queimar 1000 temperaturas, tem 1000 tipos de argila diferentes e técnicas, enfim. Então eu tava um pouco assustada assim no começo, de, tipo, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu fui fazendo do meu jeito e eu senti assim, eu tava com medo, mas eu fui me encontrando nisso e eu percebi que tava mais do meu errado do que o certo, sabe? O que é Então, errado, né? o que que é errado? Exato. É porque, como eu falei, tem o lado utilitário da cerâmica e tem o certo para fazer. Quer dizer, até nisso dá para quebrar as regras, mas tem uma história lá de como fazer. Mas aí eu fui fazendo cerâmica, enfim, e nossa primeira exposição juntas foi de cerâmica mesmo. Mas aí eu fui sempre explorando outros materiais ao lado. E, por exemplo, tecido, você tem uma obra minha aqui Ai, que é. será que eu vou lá mostrar? Mas vai contando. E, e eu tinha ter um cliente até. Falei, nossa, Bianca, talvez eu não me encontrei ainda, porque tem muita artista que tem meio que um brand até de uma coisa muito. Qual a palavra? Tipo, muito. Que não que seja um problema, mas tem pessoas que são bem definidas. E eu não sou essa pessoa. E eu me senti errada. Mas eu fui traçando, experimentando com vários materiais. E depois, recentemente, eu cheguei na resina. Eu acho que é o mais recente. Quer dizer, na Vou quarentena, até mostrar qual que é a resina para o pessoal saber do que a gente está falando. sim. E eu finalmente cheguei na resina porque eu senti que era um material mais duradouro, assim, por ser um plástico. E que me permitia juntar vários símbolos, entendeu? Então, essas obras de resina são umas junções desses símbolos que antigamente eram isolados pela cerâmica. Uhum. E uma coisa legal também da resina é que é feito com moldes de silicone. Então, permite a reprodução muito fácil. Dá para reproduzir. E eu senti que tinha uma coisa até quase tipo de estamparia ou meio digital desse processo, de poder reproduzir a mesma obra várias vezes e pintar de forma diferente. E também, quando eu cheguei na resina,
essas obras são de parede, então foi um jeito de meio que juntar o 2D com 3D pra mim, tipo, meus vários. Então, meio que eu penso nessas obras como desenhos escultóricos ou pinturas escultóricas. E também tem, às vezes, incorporo até tecido nessas obras. Então, foi um jeito de juntar todas essas ideias e meio que me expressar de uma forma um pouco mais complexa, talvez, e também me desafiar em termos de escala. E eu achei, então, tipo, eu tô super feliz que eu cheguei na resina, mas como a gente tava se falando ontem também, tipo, eu me sinto culpada também por usar resina, porque é um produto tóxico e é um plástico e não quero adicionar mais plástico no mundo, não precisa. Então, eu tô ainda tentando explorar como criar minha própria resina. Então, se alguém tá assistindo sabe como fazer essa misturinha aí, por favor, me avisa. Mandei a receita para Bianca. Me passa. Mas rolou uma troca de comentários aqui muito legal, que alguém disse assim, por mais que você não se sinta uma pessoa mega definida, né? Você disse assim, talvez essa ideia de ter uma linguagem considerada clara, apesar da sua liberdade ao criar, quando a gente vê o seu trabalho, é muito claro que é o seu trabalho, né? Então é por ter essa sua marca registrada de ser seu, né? De ser unicamente seu, que na verdade acaba virando uma coisa definida. Né? Obrigada! Muito obrigada, que elogio, sério. Porque eu tinha muita dificuldade com isso. Eu me sentia meio que impostor, sabe? Que eu falava, nossa, eu não sei o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo tudo e nada ao mesmo tempo. Mas recentemente eu tenho me encontrado um pouco mais. Mas é sempre um processo, né? E nunca se sabe. Eu acho importante se dar essa liberdade, esse espaço para se entregar para intuição, a loucura de tipo, eu quero, nossa, eu vi um negócio que me chamou a atenção e eu quero incorporar isso e talvez não vai dar certo, mas talvez vai. Então, não sei, acho importante estar sempre receptivo a qualquer coisa. E Conta, você me falou ontem uma coisa que eu achei muito legal também, que você foi parar foi trabalhar no ateliê do Vic Muniz por 2 anos e você contou da experiência de ver uma exposição dele e ter te marcado muito. Conta um pouco dessa experiência. Então, como eu disse, eu não ia muito em galeria quando eu era menor, mesmo minha mãe sendo Designer de interiores. ela ia em galeria, óbvio, para cliente e tal. Eu não ia com ela. Então, eu não tinha esse contato forte com a arte. Só que eu lembro que ela me levou uma vez para o MASP, para uma retrospectiva do Vic. Uhum. E 9, se eu não me engano, e eu tinha 14 anos. E eu acho que foi meu primeiro contato, assim, com a arte contemporânea. E eu falei, nossa, uau, o que é isso? E eu me encantei, assim. Então foi muito legal que sei lá, alguns anos depois eu tava lá no ateliê ajudando a produzir aquilo que com 14 anos me encantou. Uhum. Então, É incrível. Aqui, a Mari Brigadeiro também falou, Bianca é uma vibração. É isso aí, uma vibração. Oi, Mari, obrigada. Conta, a sua irmã tá aí? Camila! Participação especial, Super Gêmeas ativar. O fã-clube chegou. Tudo bem? A gente tá fazendo, posso falar dos beads? Pode, agora é a hora do publi. Publi. A gente tem feito vários colares na quarentena. Elas já arrecadaram mais de 5 mil reais para ONGs brasileiras que ajudam quem está precisando. Tem 100% do que a gente está arrecadando com isso, está indo para 3 ONGs diferentes. Eu posso depois, se vocês forem para o meu perfil... Eu ponho no meu stories, as ONGs e o Beads for Life. Perfeito. E agora a gente tem brinco, ó. Tem brinco Mostra também. melhor aí. Eu vou tirar os comentários um pouquinho. Eu tô amando os comentários de todo mundo, mas eu vou tirar só um pouquinho pra gente ver os Beads for Life. Beads for Life. Ó, vou até pôr. E são você e sua irmã gêmea, Camila, que fazem aí. Vocês começaram a fazer durante a quarentena. Sim. São miçangas de criança que a gente comprou na Target. E assim, começou com uma brincadeirinha, daí a gente falou, nossa, a gente só tava pra tentar mesmo. A gente falou, a gente pode tentar alguma coisa com isso, né?
e a gente arrecadou 5 mil reais. É sem noção. Então, porque também o dólar real Ajuda, né? ajuda, mas a gente vai postar mais esse fim de semana, então, por favor, comprem. Conta um pouco das ONGs rapidinho, só para as pessoas saberem com o que elas colaborariam. Sim, tem 3 ONGs diferentes. Uma chama Por Nossa Conta, que trabalha com famílias em periferias de São Paulo, trazendo trabalho, comida, várias coisas. E a outra é Mulheres da Luz, que trabalha com mulheres em situações de prostituição no... Como chama? Parque da Luz. É, no Parque da Luz. E qual que é a terceira? Ah, a Casa de Davi, que trabalha com pessoas com deficiências. E que também estão. E todos esses grupos de pessoas são as pessoas que estão mais em risco de pegar o Covid. Muito legal. Então, comprem os seus Beads for Life e ajudem quem precisa. E também eu tô vendo ela que fala, esse projeto é incrível. Ela também começou a fazer miçangas inspiradas pela gente. E ela tá vendendo também para arrecadar dinheiro para cestas básicas em Matão, né? Muito legal. E aí, tem uma coisa legal que aconteceu também na quarentena, já que você tá fora. A Bianca tá passando a quarentena na Flórida. Então, ela não tem o estúdio dela, que é um estúdio maravilhoso, gigantesco, até para padrões, né? Comparado com o tamanho do meu apartamento, é grande, porque é lá nos Cafundés do Brooklyn, né, Bi? Sim, sim, sim. Mas você falou que foi na Target comprar miçanga. Na Target você também comprou uns crayons, né? Uma caixinha de giz de cera e começou a fazer desenhos com giz de cera. E fez também desenhos digitais. Você tem aí para mostrar? Tem. Mostra. Pinto ainda, então não me julguem. Mas é um projeto novo, assim, porque já que eu tô tanto tempo no computador, recentemente, eu falei, eu preciso foi meio que natural dar esse espaço como mídia, assim, para produção. Olha que legal. A Carminha falou aqui, namorada do tio Renato Zogby. Eu tenho a Gisela e ele tem você. Então cada um viu a live de uma conta, é isso? Gostei, Carminha. Camila, me ajuda! Camila, assistente fã-clube, parceira, gêmea, corre! Não sei Mas mexer. ela... Tem um iPhone muito antigo e eu não sei mexer no novo, daí eu fico. Tá. Obrigada. Bom, vou mostrar algumas. Vou tirar os comentários de novo, não é nada pessoal, gente. Eu amo os comentários, é uma questão visual. Já volto aqui com a democracia da palavra. Tá. Aqui. Ai, que incrível. Você tá fazendo isso no iPad? É no computador mesmo, no Photoshop. Só desenhando como se fosse Paint, sabe? Aham. Tem alguns assim. Tem uns bem bizarros. Depois me manda umas fotos para eu postar no meu stories para as pessoas poderem ver melhor, Bi. Sim, sim, sim. Depois eu te mando. Mas por enquanto eu tenho desenhado, como você falou, giz e no computador. E eu tenho umas massinhas aqui, mas eu tô pensando em fazer um stop motion, alguma coisa, mas eu não. Você tá fazendo assim porque você tá com a mão na massinha? Não. Eu tava mexendo. Falei, mostra. É... E conta para mim uma aventura que não tem a ver com as artes plásticas, mas que eu acho muito legal. Que você participou no clipe da sua amiga famosa. Conta, da Maggie. Então, a minha amiga chama Maggie Rogers, ela é cantora e a gente se conheceu na faculdade. E ela. Alguém comentou Lu Zogby. A Lu também é minha amiga, que cantora incrível. Mas a Maggie, a gente estudou em Paris juntas, que eu fiz um intercâmbio lá. E quando a gente se formou, ela meio que ficou famosa, assim, porque um vídeo dela viralizou, um vídeo dela com o Pharrell. Pharrell. Vou até pôr... Ó, pra quem... Vou pôr o comecinho, mas esse é o comecinho da música. Dá pra ouvir? Deu pra ouvir um pouquinho? Só para as pessoas depois darem um Google, que é a melhor música de 2019. Vão lá escutar. Daí ela fez o primeiro clipe dela, que chama Alaska. Os melhores amigos para participarem do clipe, porque tem uma cena que a gente tá meio que dançando numa festa na floresta e tal, mas tipo,
2 segundos, só que a experiência foi muito legal. É, Você tem desenhos de craião para mostrar? tá lá embaixo. Eu tenho um aqui, eu vou mostrar, porque eu arrecadei um. Peraí, vou levar vocês comigo. Venham comigo. Vou mostrar a minha coleção de Bianca Kahn. Peraí. Nunca andei com a live assim, ó, mas. Primeira vez. Olha que maravilha! É uma Alaska. Incrível! E aqui, olha, para as pessoas entenderem um pouco como é. Vocês estão ficando tontos comigo andando? Aqui esses cerâmicas de parede. E travou? Não posso travou. andar. Todo mundo travou para todo mundo ou só para Carmen? Senão eu paro. Não sei. Dei um grito aí. Olha que maravilha. Ali tem uma Ana Bial e aí essa flor de tricô. E que você tá falando aí, minha tia, que eu tô vendo que ela tá na live, ela que me ensinou a fazer crochê. Olha que moral. Ela me inspirou total para querer explorar esse tipo de material. Chamar Eu sou apaixonada pela minha flor. Meu sonho é emoldurar ela um dia. Ela ainda tá aqui aberta. Vou voltar lá para minha base da live. Desculpem, gente, que eu levei vocês para passear. Espero que vocês não tenham ficado enjoados. Peraí, voltei. A gente tem mais 9 minutinhos. Você não tá num lugar que tem um piano aí, não, né? Então, até que tô, ó, tem um teclado aqui do meu lado, e uma bateria, mas eu não sei ligar esse teclado. Eu não sei porquê. Eu tô tentando ligar há um mês e eu não consigo ligar. Ai, que pena! Mas eu tenho tocado mais violão, eu acho, do que piano na quarentena. Mas já Alguém falar. falou aqui, conta de Moçambique e dos outros projetos. Ah, então, agora eu trabalho Travou para todo mundo? Só uma dúvida. Travou para todo mundo ou é só para Carmen? Carmen, talvez se for só você, é melhor sair e voltar. Mas se alguém mais me avisar que travou, daí eu saio do Wi-Fi. Tá, desculpa interromper. Bianca, Moçambique. Então, agora eu não trabalho mais no Vic, eu trabalho na Columbia University, em Nova York, no departamento de saúde mental. E é focado. Agora está focado num projeto em Moçambique de reestruturação do sistema de saúde mental deles lá, em parceria com o Ministério de Saúde deles. Uhum. Assim, um trabalho muito enriquecedor. Eu tô aprendendo muito e obviamente, meu lado de psicologia me levou a procurar esse tipo de trabalho. E, como eu disse, tudo para mim é muito interligado. Então, eu acho que essa busca por entender o comportamento humano e o pensamento humano tem tudo a ver com a minha arte também. Eu não sinto que é uma coisa separada necessariamente. Uhum. Então, no começo desse ano, antes do Covid, óbvio, eu fui para Moçambique a trabalho. E, nossa, é tipo um lugar maravilhoso. Eles falam português lá, para quem não sabe. Então foi incrível ter essa experiência com outro país, assim, que fala português. E o pessoal de lá é muito valoroso. E as mulheres usam essas roupas, que é uma espécie de canga, que chama capulana lá. E as estampas dessas capulanas, você não tá entendendo. É tipo uma coisa alucinadora. Uhum. Sério. Incrível, incrível, incrível. Eu fiquei apaixonada, assim, pelo artesanato de lá também. E até estranho falar artesanato, porque tem essa conotação meio de, tipo, empobrecida, não sei, É tipo... uma hierarquia, né? Tem fine arts, né? Que é uma arte mais nobre, e aí o que tem, né? É super elitista, enfim. A arte deles lá é muito incrível. E tô até tentando lembrar de um artista de lá que eu vi, Mabunda, eu acho o sobrenome. Depois, depois no meu stories eu vou pôr
algumas imagens e referências do que a gente está falando, até desse pano que você descreveu. Seria legal para as pessoas verem do que você está falando. Sim. Acho... Igor Vicente, artista plástico incrível. Tá aqui. Ele falou, África é riquíssima. Não, é super. Maravilhoso. Não, e mesmo agora pensando, né? Porque eu comecei te apresentando falando que você trabalhou em ONG, em galeria, em museu, em ateliê e agora em universidade, que também é uma parte, não é necessariamente ligado à parte das artes plásticas, mas está muito próximo, né? O mundo do mental health, né? Como é que fala? Da saúde mental e das artes, porque tem essa coisa, às vezes, não verbal, né? Do que não pode ser. Sim, uma coisa que eu falar também é que, assim, a minha arte, eu sempre me senti muito culpada por não ser política o suficiente ou ativista, por não engajar com o contexto, porque muito define arte, assim, quando fala o que é arte, arte como, tipo, um produto do momento, reflexo do que estava acontecendo naquela época. Então, na ditadura, vai ter obras só sobre a ditadura. Existem artistas completamente ativistas, engajados politicamente. E eu sinto que eu sou uma pessoa política, só que o meu trabalho não necessariamente soa dessa forma. É uma coisa muito mais abstrata. Eu acho que eu tô nesse limiar entre a abstração e a figuração, o limiar entre a loucura, enfim, esses limiares que não necessariamente são claros, é um espaço de subjetividade, assim, muito forte. E não necessariamente é ativista, isso me incomodava. Mas, assim, eu comecei a entender que existe uma diferença entre arte política e arte e que a obra pode ser política no momento e vai ser sincera e vai me representar naquele momento da vida e não necessariamente precisa ser engajada com o contexto do governo. Não precisa ser panfletária. Sem dúvida. E interessante aquela ideia, né, que eles falam muito, né, de que o pessoal também é político, né, nesse sentido. E, obviamente, ao fazer esse trabalho com a Colômbia e ajudando, sentindo que você, de fato, está fazendo um trabalho quase voluntário de, né, mais político, acaba sendo um complemento para essa sua vontade de... Exato. Não precisa. É isso que eu tô falando. Não precisa vir do mesmo lugar tudo. Você pode ser uma pessoa engajada politicamente e você pode ser um artista que não necessariamente está dialogando com isso de uma forma tão clara. E isso foi, assim, entender esse conceito foi muito difícil. E quando eu cheguei lá, assim, me deu um alívio muito profundo. E e que nem eu falei, tipo, pra mim é completamente ligado. O que eu aprendo no meu trabalho, eu trago de volta pra arte. Integrado, né? Não dá pra separar. E assim, a gente já falou bastante de loucura e muitos que estão assistindo sabem que eu tenho uma relação muito profunda com a loucura. Então, eu acho que é só formas diferentes de explorar uma coisa que eu tenho uma ligação, é uma coisa... Interesse natural, né? Bianca, tem um alerta aqui, um countdown na minha frente, uma contagem regressiva, então a gente tem que se despedir. Eu amo acompanhar o seu trabalho, adoro conversar com você, sempre um prazer. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí, comentou, ao fã-clube Camila Khan, e um beijo para todo mundo. E eu vou salvar no IGTV e no meu YouTube. Para quem não viu, indique né, se alguém não viu e quiser ver, indique para o amigo, para o primo, para o papagaio. Sim, eu nem li os comentários. Dá para ver depois os comentários? Acho que sim. Ele fica meio estranho depois de gravado, mas alguns aparecem sim. Tá bom. Amigos que estão aqui, por favor, mandem mensagem para eu saber que vocês estavam e para mandar um beijo. Obrigada, nossa, muito obrigada, Gisela, pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho e expor meu trabalho assim e meio que brisar sobre essas minhas loucuras e brisas, enfim. Muito, muito obrigada. Não, foi um prazer. Inspiradora. E eu posso falar, tipo, por 5 horas sobre você, o quanto eu te amo e o trabalho que você faz. Amor recíproco. Vamos... depois me manda umas imagens dos seus desenhos digitais que eu vou postar no meu stories para quem quiser ver de pertinho, tá bom? Beijos e tchau. Obrigada. Obrigada.